conjunto dos números racionais. Gente, racionais em si, só que não. Olha só, pessoal, os números racionais são os números quebrados, diferentemente dos números que nós vimos atrás, que são os números inteiros. Então, aqueles números inteiros lá, eles são os positivos, os negativos e o zero, né? Menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, números inteiros. Agora, os números racionais são os números, então, quebrados, fracionados. Então, a ideia de fração tá nesse conjunto também. Vocês podem, a ideia de números decimais, né? Números com vírgulas, dízimas periódicas, enfim. Vocês podem ver aí essa imagem dessa pizza com 7 pedaços, né? Uma pizza diferente, que geralmente tem 8. Eu tirei um pedacinho aí da pizza, então eu tirei 1/7, sobraram 6/7. Na barra de chocolate eu tirei 1/6, então ficaram 5/6. Enfim, gente, outra coisa, outro grupo numérico que também está nesse conjunto são as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, pessoal, são números decimais infinitos. Porém, não é qualquer número decimal infinito. Por exemplo, nós temos lá 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Esse número não segue um padrão. Ele vai até o infinito, mas ele não tem uma repetição. As dízimas periódicas, como o próprio nome diz, elas têm um período. O período, no caso, seria o número que se repete. Então, por exemplo, 0,35, 35, 35, 35, 35. O 35 é um período, então eu tenho uma dízima periódica. Essa dízima periódica, ela vai se encaixar no conjunto dos números racionais. Eu já explico por quê. Através do número das dízimas periódicas, a gente consegue encontrar a fração geratriz. A fração geratriz é a fração que gerou essa dízima. E frações está em que grupo? Grupo dos racionais. Então, as dízimas periódicas também estão no grupo dos racionais, tá bom? Outra coisa que eu estou esquecendo de falar é que desde lá dos naturais que eu falei, eu já tinha falado que os números são subdivididos, então é um conjunto dentro do outro. Por exemplo, os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. Então, todo número que é natural, número 27, também é inteiro e também é racional. Mas nem todo número que é inteiro é natural. Por exemplo, menos 7 não é natural. Você não aprendeu menos 7 lá quando você era criancinha, né? Você aprendeu 7. 1/7 é racional? Sim. Mas é inteiro? Não. Ele é quebrado, ele não é inteiro. É natural? Não. Você não aprendeu fração naturalmente. Alguém precisou te ensinar, não foi? Então, vamos dar prosseguimento agora para um conjunto. Esse daí não está dentro dos outros, ele não é subconjunto desses, nem os outros estão dentro dele, tá, gente? A ideia de números irracionais também é uma ideia antiga, como eu falei. Quem já ouviu falar do tal Pitágoras, escola pitagórica, esse mérito dos irracionais a gente deve um pouquinho a eles também. Porque Pitágoras criou lá o Teorema de Pitágoras, vocês vão estudar mais para frente, que calcula exatamente a diagonal aí do quadrado. Eles chegaram que a ideia de diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. E o que seria a raiz de 2? Não existe. Não é um número exato. É uma dízima não periódica, ou seja, uma dízima que não tem um período. Ela é infinita, mas não segue um padrão se repetindo. Então, nesse conjunto, é o conjunto que vai entrar as dízimas não periódicas. Ou as raízes irracionais, por exemplo, que são as raízes não exatas, ok? Então, Pitágoras, grande cara, tem papel importante aí no estudo dos números irracionais, ok? Além disso, nós temos aí o número π, pessoal. O número π é um número muito interessante, eu sou apaixonada nele, vocês vão estudar muito quando forem estudar geometria também. Então, olha só como os irracionais são importantes no estudo da geometria, né? Também. O número π, pessoal, se você pegar qualquer circunferência, você pegar uma fita métrica e medir a roda da sua bicicleta,
e dividir esse comprimento da roda da sua bicicleta pelo diâmetro dela, que o diâmetro são 2 raios, né, da bicicleta. Então, se você pegar e dividir pelo meio, adivinha quanto que vai dar? 3,14, 159, 26, 53, 58, 97, 93, 23, 84, 62 e assim por diante. Ah, não quero fazer isso não. Com a minha roda da bicicleta. Não, nem tem bicicleta, professora. Então, você pode fazer, sabe com o quê? Com anel. Você pode fazer com uma tampa de uma vasilha. Você pode fazer com, sei lá, com qualquer coisa redonda. Com qualquer circunferência. Se você pegar o comprimento de qualquer circunferência e dividir pelo seu diâmetro, vai dar 3,14159, lá. Então, apesar de não ser um número exato, olha o tanto que a matemática é exata. Não é incrível isso? É lindo. Ou só eu que sou apaixonada? Então, pessoal, não é um número exato, é uma dízima não periódica. Então, entra nos números irracionais. Se apaixonem por esse número, vocês vão vê-lo muito. O pi, que é o nosso 3,14, ok? Faz aniversário dia 14 de março. E não é mentira, não, é verdade. Por fim, pessoal, nós temos os números reais. Então, como eu disse para vocês, eu tenho aí um conjunto dentro do outro. Natural, que está dentro do inteiro, dos inteiros, que está dentro dos racionais, que é a letrinha Q. Esqueci de falar também desse detalhe. Os irracionais é a letrinha I, e eles estão separados. Então, tá vendo? O número 7, por exemplo, é natural, é inteiro, é racional, é real, mas não é irracional. E o pi é irracional e é real, mas não é natural, inteiro, racional, nada disso. Então, ele é o único que está ali separadinho, beleza? E os números reais, como vocês estão vendo, é R, né, a notação do conjunto, e nada mais é do que a junção de todo mundo. Então, não tem uma característica específica. Dentro dos reais, tem todo mundo, tem um exemplo de cada aí. Então, vai ter o 35 e o menos 35. Vai ter o 1 sétimo, o menos 1 sétimo. Vai ter a dízima periódica, 1,33333. Vai ter o número π, vai ter a raiz de 2, a raiz de 7, a raiz de 3, enfim. Então, dentro do conjunto dos reais, vai ter todo mundo. Da mesma forma que nós vimos que os inteiros, que foram os que a gente já estudou, naturais que a gente já estudou, a gente tem outras representações para o conjunto. Então, a gente está vendo aí que a simbologia desse conjunto é Z, por exemplo, do inteiro. Só que a gente pode tirar, dentro ainda desse conjunto, subdividir. Por exemplo, eu quero tirar o zero. Então, eu coloco o Z com asterisco, porque aí são os inteiros não nulos. A mesma coisa com o Q. Eu quero representar o Q. Então, eu vou colocar um asterisco se eu quiser tirar o zero. Ou eu coloco um maisinho para falar que eu só quero os não negativos, né? O Q e o mais. Ou se eu quiser só os positivos e não quiser o zero, então eu coloco o Q, asterisco e o maisinho. Então, a ideia é seguir para os outros, tá? Eu falei rapidinho sobre isso, porque a gente já viu sobre isso nas aulas anteriores, ok? Não acabou não, gente. Uai, como assim? Não acabou? Temos ainda esse conjunto que eu também sou apaixonada, que é o conjunto dos números complexos. Os números complexos, pessoal, como o próprio nome diz, não são complexos, são facinhos da gente imaginar. Tanto que eles também são chamados de números imaginários. Olha essa charge aí, né? Charge entre aspas. Olha que bonitinho, ele tem um amigo imaginário. Quem que é o amigo lá imaginário do 6? É a raiz de menos 1. Gente, não tem como a gente calcular raízes de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima e assim por diante de números negativos. Porque não tem nenhum número que eu elevar a um número par que o resultado vai dar negativo. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais, então vai dar mais 9.
Então, nunca que menos 3 ao quadrado vai dar menos 9. Então, qual que é a raiz de menos 9? Não tem. Não tem nos reais. Mas inventaram os números complexos. Falaram, então, que o menos 1 vale... A raiz de menos 1 vale i. E que menos 1 é i ao quadrado, por exemplo. Então, a raiz de menos 9 seria o mesmo que a raiz de menos 1 vezes a raiz de 9, né? Se a gente juntar tudo da raiz de menos 9. Então, a gente tem a raiz do 9 só, que é 3, mais ou menos 3, e a raiz de menos 1 ficaria i. Ai, ali é muito complexo para minha cabeça, é muita coisa. Tá, não preocupa com isso não, que eu tenho uma boa notícia para vocês. Geralmente, esses números são estudados no terceiro ano do ensino médio, então você ainda vai ter um tempinho até lá. Até chegar lá, você já vai estar craque nos outros conjuntos que eu mostrei para vocês. E olha aí, por que não podemos ficar juntos? É complexo. Piadinha matemática, entendeu? Gente, brincadeiras à parte, essa raiz aí é uma raiz quadrada, né? Porque quando não tem o índice, é 2, é sempre 2. Então, não existe raiz quadrada de um número negativo. Por isso, você criou os números complexos, mas eu sei que tá muito complexo para vocês, né? Então, deixa isso mais para frente. Não vamos nos estressar com isso agora. Gente, por hoje é só. O vídeo ficou um pouquinho longo, porque são muitos detalhes, mas eu espero que vocês assistam, espero ter ajudado vocês. E vou voltar mais vezes, tá? Para a gente poder aperfeiçoar os nossos conhecimentos matemáticos. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.